Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Guanara e hoje a gente tá aqui para compartilhar mais um vídeo sobre as minhas experiências como maternidade. Hoje quem tá aqui é o Lu. Oi, Lu. Oi. Ai, que menino simpático. Dá tchauzinho pra todo mundo. Tchau. Então, nós estamos aqui para compartilhar com vocês sobre como foi a adaptação da Kiel na creche. Esse é um assunto que nos traz um misto de emoções, né? Medo, preocupação, como vai ser, como será, né, que faz isso. E eu fiquei assim, então hoje eu vim compartilhar com vocês de como foi, né, essa fase de adaptação da Kiel na creche. Para quem já conhece o canal há um ano atrás, o Akiel começou a ir na creche ali por volta de 1 ano de idade, né? Mais ou menos isso. Só que não deu muito certo naquele momento. Então, eu fiquei cuidando dele em casa e agora, com 2 anos de idade, ele foi pra creche. Tem mais ou menos uns 2 meses, quase 3 meses que ele está indo na creche. Ele vai no período da tarde. A gente fez essa parte para adaptar ele, né? Para depois ele ir para o turno integral. Então, o Akiel é meu terceiro filho. Com o Akian, que é o meu primeiro menino, a adaptação dele na creche teve algumas dificuldades, ele ficou bem doente, teve vários problemas. O Akiel, ele se adaptou super bem, super bem. E lá na creche ele é um menino que todo mundo gosta de brincar, ele é, assim, ele gosta muito de criança, então ele gosta muito, muito, muito de ir pra creche. O que aconteceu é que ele não falava nenhuma palavra na creche. Pois ele ficou um tempão sem falar absolutamente nada, nenhuma palavra, nada. Ele não falava, gente. Aí a professora perguntava, mas ele fala em casa e tal, como que ele é em casa, né? Disse, nossa, ele fala várias coisas em casa. Canta as musiquinhas, conversa e fala várias coisas. Mas na creche ele não tava falando nada. Até que um belo dia ele soltou e começou a falar, começou a chamar a professora. E agora ele tá indo super bem. Ele ficou doente. Primeiras coisas que deu nele foi tosse. O que acontece? Lá, como tem várias crianças, ele vem pra casa, fica com tosse, aí o Lu pega tudo que ele pega da creche, né? Tipo, não é que ele pega da creche, mas é que as crianças, né, o contato com outras crianças, outras famílias, então ele ficou com vários episódios de tosse. Aí, tipo, ele ficava, e era assim, quase sempre no final de semana dele, ficava os sábados e domingo em casa, bem, já sarava da tosse, voltava pra creche, voltava pra casa com tosse de novo. Ele faltou até hoje na creche um único dia que ele não tava muito bem, daí eu resolvi deixar ele em casa. Mas uma única vez. E foi bem no início mesmo, né? Bem na fase de adaptação. Pra mim, eu fiquei com muito medo de perder. Quando os meninos foram morar em São Paulo, o Akian e o Eluar, foi mais ou menos nessa mesma fase que está o Akiel e o Lu. Então, pra mim, foi muito difícil quando veio essa fase, assim, né, deles. E eu tinha, assim, o Akiel como um menino que só ficava comigo. Então, eu tinha um apego maior com ele e eu tive uma certa dificuldade no início para deixar ele ir pra creche. O que a gente tinha combinado? Que ele ia ir pra creche, mas eu não conseguia deixar ele ir. Quando chegava assim no dia, eu dizia, ai, vamos esperar mais um pouco. Ai, ele não fala direito ainda as coisas, vamos deixar um pouquinho mais pra frente, vamos esperar. E isso, eu percebi que não era nenhuma dificuldade dele, e sim minha. Precisava deixar ele ir pra creche, porque isso faz muito bem pra criança.
faz bem ela ter contato com outras crianças. Ele mudou muito depois que ele começou a ir pra creche. Agora ele fala mais coisas, ele consegue entender, às vezes, quando não pode fazer alguma coisa, eu falo pra ele que não pode fazer isso. Ele já tem um entendimento diferente. Às vezes ele, tá, beleza, aceita numa boa. Às vezes ele é mais difícil, né? A fase dos 2 anos. Mas eu senti que ele melhorou muito mesmo depois que ele começou a ir pra creche. Um dos principais pontos, assim, que eu acho muito importante quando as crianças vão pra creche é que elas têm uma alimentação bem saudável e tem os horários certinho. Eu sempre tive muito medo, como os meus filhos foram morar em São Paulo justamente por causa disso, eu fiquei com muito medo que isso fosse se repetir na minha vida. Que naquela época eu não tinha como sustentar os meus filhos, eu fiquei com medo que eles não tivessem comida em casa. Então eles foram morar para São Paulo porque eu não tinha condições, eu nem conseguia arrumar um emprego, porque quando eu falava que eu tinha filhos, automaticamente as pessoas diziam que não. Então, eu tinha muito esse medo, né? E a creche, ela tem alimentação, é uma coisa assim que a gente não fica preocupada, será que meu filho vai comer? Será que ele não vai comer? Né? Então, aliviou muito esse meu medo, essa minha questão interna, né? Porque às vezes nem sempre tá aqui fora, é tudo dentro da gente o que a gente sente, né? Porque a gente fica com muito medo do mundo quando a gente se torna mãe. Porque lá fora, quem que vai estar cuidando dos nossos filhos? O que vai estar acontecendo? Será que alguém vai bater neles? Um dos principais medos das mães é que na creche alguém vai fazer isso. E eu já conheço mães que passaram por isso, que os filhos foram agredidos. Existe sim isso também. Então é muito delicado, né? Varia de cidade, varia de tipo de creche, né? Mas acontece. E a gente sabe que mundo é mundo e acontece. Mas graças a Deus, a creche que a Kiel estuda é a melhor que eu conheço. Então lá eu sei que ele está muito bem, que as professoras estão lá carinhosamente fazendo seu trabalho, com muito amor, né? Então isso pra mim me deixou muito aliviada. Ele foi pra creche, eu venci o meu medo de não deixar ele ir. E ele foi, se desenvolveu muito bem, tá indo, ele adora ir pra creche. Recentemente ele começou a falar assim, amanhã tem creche. Ele fala, tem creche, amanhã tem creche. Eu falo, sim, amanhã tem creche. Ele ficou muito feliz de ir, a hora, assim, o momento de ir. Ah, uma coisa que estava acontecendo no início. Ele ficava muito ansioso para ir pra creche. Então, na hora de almoçar, era uma dificuldade muito grande, porque ele não queria comer e ele entrava em crise. Ele chorava, esperneava, gritava, porque ele queria ir logo. Às vezes era hora de a gente primeiro almoça, depois ele vai pegar o ônibus e ele vai de ônibus, então ele fica bem feliz, porque toda criança gosta de andar de ônibus, né? Mas ele tinha essas crises no começo. E a gente, meu Deus, foi um tempinho pra ele entender que sim, ele vai pra creche, mas a gente tem que almoçar, tem que se arrumar, tem que arrumar mochila. Mas no começo ele esperneava, gritava, chorava. Assim, era terrível, porque ele queria ir pra creche. Normalmente, né, acontece que a criança fazer isso porque ela não quer ir pra creche. Mas o nosso é porque ele gosta muito da creche. Então é um sinal bom, né, porque é um sinal que ele tá sendo bem cuidado, é um sinal que ele tá gostando de ir, tem os coleguinhas, ele adora criança, ele adora brincar com criança. Então isso tá sendo muito bom. Depois que passou aquela fase inicial de eu vencer o meu medo, né, de passar, porque era mais emocional devido aos meninos que foram morar em São Paulo, então aquilo tudo eu tinha que trabalhar em mim pra depois ele começar a ir pra creche, porque se ele fosse pra creche e eu não estivesse bem, não ia dar certo, né, ele não ia ficar, ele não ia se acostumar, ia ser bem difícil pra todo mundo. Mas quando eu venci esse medo, saiu um peso das minhas costas. A casa virou outra casa. Assim, eu consegui fazer outras coisas,
porque com os dois juntos, e agora eles estão numa fase que eles brigam. Então toda hora eu tenho que estar junto, eu tenho que estar chamando atenção, eu tenho que estar cuidando pra ver o que eles estão fazendo. E eu não consegui fazer nada, eu não consegui nem ir no banheiro. Então, tem muitas coisas que a gente não consegue fazer com as crianças em casa, mas não porque a gente quer que as crianças saiam de casa, mas é que é uma fase, e eu acho assim, que cada fase tem uma dificuldade muito grande, mas também tem uma recompensa muito grande, né? Isso é ser mãe. Mas é assim, foi um pouquinho difícil na questão que ele ficou com umas crises de ansiedade, mas depois foi tranquilo. E agora, ele vem da creche, toda segunda-feira ele troca de livro. Então a gente conta historinha pra ele durante a noite, antes de dormir. Então tem todo um ritualzinho dele, né? Isso tá sendo muito bom pra gente, principalmente pra ele também. Ele tá gostando muito de ir pra creche. Então assim, se eu pudesse dizer alguma coisa pras mães que vão entrar nessa fase, que estão com medo disso, né? Se informa, pesquisa, conhece. Se você tem mais uma opção de creche na cidade, se informa. Se é pela pública ou pela particular, também se informa. Eu pesquisei milhares de creche quando eu fui colocar o Akian na creche, meu primeiro filho. Porque é muito bom você sentar e conversar, entender, conhecer a creche, conhecer as pessoas que estão lá, diretores, professoras, é muito bom. E se prepare emocionalmente, né? Eu acho que todas as fases da maternidade exigem que a gente se prepare primeiro, até mesmo antes dos nossos filhos, né? Porque se a gente estiver bem, eles vão estar bem também. Eles vão sentir quando a gente tá bem ou quando a gente não tá. Então isso tudo flui de uma forma melhor e a gente vai adaptando pelo caminho, né? Quando não dá certo alguma coisa, a gente precisa adaptar e buscar outras coisas, ter um plano B, um C, um D, um C, e vai indo, né? Ter vários planos. Tá bom, gente? Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito poder ter ajudado alguma mãe. Compartilha esse vídeo, curte, comenta se você tem alguma dúvida, se você tem algum assunto que você gostaria que eu falasse aqui, comenta aí nos comentários, eu vou gostar muito de saber. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo.